Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma live. Quero entrar no seu lar com este louvor maravilhoso de Deus. Olha que bênção. Você viu? Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. As irmãzinhas já estão entrando. Glória a Deus. Estou aguardando as irmãs. Glória a Deus. A Isabela está lá assistindo de onde ela está. A Edneia já entrou. Glória a Jesus. Sim, dei uma cortadinha no cabelo. Glória a Deus. É uma bênção, né? Jesus proporcionou. Me abençoou. Quero que esse louvor entre na sua casa, no seu coração. Não sei como você está passando o dia de hoje, mas quero dizer isso, tá bom? Que quando Jesus chega, tá vendo? Quando Jesus chega, ele acalma a tempestade. Até o mar se curva diante do poder de Deus. Amém? Atenção na letra. A Claudinei. Olha que bênção, a Claudinei também assistindo. Não sei onde a Claudinei está, mas um abraço, Claudinei. Não sei se ela está lá, né? Em São Paulo, se ela está passeando aqui em Bitinga. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso o louvor. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar entrando no seu lar, na sua casa, que você possa estar sendo abençoada nessa tarde, que a palavra de Deus venha entrar no seu coração, que você venha receber essa palavra dessa tarde. Faz dias já que Deus está falando comigo com essa palavra, Deus está ministrando o meu coração. A gente nunca para de aprender, não é verdade? A gente está sempre aprendendo. Olha lá. A Claudinei está nos assistindo lá em São Paulo. Olha que coisa mais linda, que, como Deus tem abençoado as nossas lives, como Deus tem... Olha, Deus transforma, gente. Deus transforma tudo. Deus transforma aquilo que a gente achava que era difícil. Deus transforma aquilo que a gente acha que é um problema. Então, olha como Deus transforma. Porque agora, olha, através da live, nós estamos tendo comunhão aqui com a Claudinei lá em São Paulo. Outro live, né, lá na... Esqueci o nome da cidade lá que ela mora, mas é lá no sul, né? Florianópolis, acho que ela está morando em Florianópolis. Não lembro certinho, mas geralmente é para aqueles lados. Então, a gente pode, através das lives, estar ministrando a palavra de Deus. Antes, a gente poderia falar... a gente fazia as nossas reuniões de terça, tarde, e nós nos compartilhávamos com 10, 12, 15, 16 mulheres. E hoje a palavra de Deus está adentrando em muitos lares através da live. É claro que nós não temos aquela comunhão íntima, física, né? Aquela comunhão física, não podemos abraçar, mas a palavra de Deus está sendo ministrada no coração, a palavra de Deus está entrando nos lares. E isso eu já disse aqui na live, que é uma profecia de Deus mesmo, né? Acontecendo, quando Deus fala lá, né, que a palavra de Deus cobriria a terra como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, né? E, coincidentemente, eu também estamos ouvindo um louvor sobre que Deus também tem o domínio e o controle sobre o mar, no sentido de tempestade, né? Ele é Senhor, Ele dá limite ao mar, então Ele também dá limite a todas as situações que possa de vir. Amém? A paz do Senhor, a Selma Gonçalves, glória a Deus. Essa tarde eu queria compartilhar com as irmãs uma ministração que fala que muitas vezes a gente ouve, é muito conhecido o Provérbios, né? Provérbios 31, que fala da mulher sábia. Está até aberto aqui. Isso aqui, ó, Provérbios 31. Está até aberto aqui na minha Bíblia, Provérbios 31. Fala sobre a mulher sábia. Então, a gente ouve eu já ouvi muitas ministrações, eu mesma já li muitas vezes, não sei nem como contar quantas vezes eu já li esse Provérbios. É um Provérbios conhecidíssimo.
Mas eu queria atentar para um detalhe para você nessa tarde. O Provérbios, quem escreveu o Provérbios 31? Você vai dizer assim, quem escreveu o Provérbios 31 foi um rei. E o nome dele era Lemuel, era o rei Lemuel. Mas, o que eu quero que você atente aí na sua Bíblia, que você observa aí, que é assim, olha, o que diz aqui já no versículo 1? Diz assim, ditados do rei Lemuel. Então, foi o rei Lemuel que disse essas coisas, foi ele que escreveu, né? Foi ele que escreveu esse Provérbios. Mas acrescenta-se o seguinte, uma exortação que sua mãe lhe fez. Então, na verdade, esse Provérbios era da mãe de Lemuel. Ele escreveu o Provérbios, né? E ficou registrado aqui. Mas o que ele escreveu era coisas que ele ouvia da sua mãe. Era coisas que ele ouvia da sua mãe. A paz do Senhor, Maria. Então, na verdade, quem dizia essas coisas para Lemuel era sua mãe. Aí eu comecei a observar, então a mãe dele orientava ele, Lemuel. Então, é como se a mãe dele falando para ele. Ele transmitiu isso para nós, para os dias de hoje, para a palavra de Deus. Ele trouxe isso para a palavra de Deus. Há uma unção do Espírito Santo nisso, porque é um conselho importantíssimo para a vida de um homem, para a vida de uma família. É uma coisa tremenda, maravilhosa. Por quê? Porque se a mulher que segue esses conselhos, aqui, ela tem uma família edificada, ela tem uma família estruturada, ela vai ter filhos estruturados, filhos firmados, com uma identidade própria, né? com um senso crítico. Agora, e também o homem, que ele encontra uma mulher, do jeito que está descrito aqui no Provérbios 31, a própria palavra diz que ele encontrou o quê? Um tesouro precioso, né? Às vezes eu até brinco, né? Um tempo atrás, já faz tempo, né? Eu comprei uma caixinha da Neia e o Beto veio entregar para mim. E o Beto veio entregar para mim e eu ainda brincando com o Beto, ainda falei assim, ei, Beto, você é um homem abençoado, porque você encontrou, a Neia é uma mulher, né, com 2 tesouros dentro. Então eu disse assim para ele, né, eu não lembro a frase que eu usei, mas eu falei assim, Deus te deu uma esposa, a Bíblia diz que a esposa, quem encontrou uma esposa, encontrou um tesouro. Foi assim que eu falei para ele. A Bíblia diz que quem encontrou uma esposa, encontrou um tesouro. E você foi privilegiado, porque você encontrou uma esposa que é 2 tesouros, né? Você encontrou 2 tesouros dentro de uma esposa só. Um tesouro duplo, né? Que né, eu vejo ela como uma mulher muito abençoada, virtuosa, né, uma mulher de Deus. Então, o homem que ele encontra uma mulher de Deus, porque quando ele encontra uma esposa, ele já encontra um tesouro. Mas quando ele encontra uma mulher de Deus, uma mulher de joelho, uma mulher de oração, uma mulher que acompanha o esposo, uma mulher que edifica de fato a casa, uma guerreira, uma mulher que está ali em toda e qualquer situação, que edifica, que levanta, né? Uma guerreira. Então, ele encontrou 2 tesouros dentro de um conteúdo só, de um baú só, não é verdade? Mas o interessante aqui é que quem ministrou isso, quem inculcou isso na mente, quem ministrou a mente de Lemuel, desse rei, foi a mãe. A mãe foi inculcando isso na mente dele. A mãe foi trazendo isso para o coração dele. A mãe foi plantando essa semente dentro do coração dele. Para que quando chegasse no tempo dele escolher a esposa, ele já tinha essa ministração dentro dele. É isso que eu quero trazer para você nessa tarde. Esse rei, ele já tinha, o Lemuel, ele já tinha esse propósito, essa visão a respeito de escolha para o lar, para a esposa. Ele já tinha isso semeado, enraizado dentro dele na hora dele fazer as escolhas. Então, o que eu queria trazer nessa tarde, quão é importante nós, como mães, ministrar, né, o coração dos nossos filhos a respeito disso. Nós devemos começar a orar cedo, né? Orar já pelo lar dos nossos filhos. Por quê? Porque o lar, Deus é um Deus de família, não é verdade? Deus é um Deus de família. Ele fez Adão, fez a Eva. Então, Deus é um Deus de família. E é um Deus geracional. Ele visita, né,
a benevolência dos pais aos filhos até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Então, quando você ministra o coração do seu filho a respeito da escolha que ele vai fazer, da escolha sentimental, da escolha conjugal, né, do parceiro que ele vai escolher, do cônjuge que ele vai escolher, quando você ministra o coração dele a esse respeito, automaticamente, então, você já está ministrando uma descendência, a sua descendência, porque você vai estar orientando ele a fazer uma boa escolha. Ele vai passar isso para os filhos para os filhos e para os filhos. Não é assim? Não é assim que os judeus faziam com as promessas de Deus? A promessa de Deus não era deles, que eles iam passando de geração em geração, de geração em geração. Então, quando você ora pela vida sentimental dos seus filhos, você vai estar direcionando espiritualmente a escolha do seu filho. E quando você também, com a palavra, com a sua palavra de sabedoria, de conselho, de inteligência, você também vai estar ministrando a mente do seu filho, a alma do seu filho, para na hora dele fazer a escolha, na hora dele escolher, ele escolher com sabedoria, com inteligência, né? Com uma visão ampliada. Então, eu achei muito importante quando aqui narra ali no subtítulo que essa era uma exortação que a sua mãe lhe fez. Então, é uma exortação que a mãe de Lemuel lhe fez, ou seja, a mãe de Lemuel preparou ele para um bom relacionamento, para uma boa escolha. E isso é muito importante, porque quando nós vamos estudando a Bíblia, na maneira como nós vamos lendo, estudando a palavra, nós vemos o quê? Nós vemos ali em Gênesis, no versículo 26, 35, que... Deixa eu achar aqui. Eu gosto de ler. Às vezes é gostoso você ler do jeito que está aqui na palavra, porque parece que a palavra ela é penetrante, não é verdade? A palavra é penetrante como uma espada de 2 gumes. A própria Bíblia diz que ela faz divisão entre juntas e medulas, ela faz discernir o pensamento. Então, talvez eu falando com as minhas palavras, não vai ter... eu acho que lendo aqui pode te trazer uma unção pessoal, né? Talvez porque o jeito que eu falo é um jeito, e Deus tem um jeito, às vezes, de falar com cada um de maneira específica, individual, porque Ele conhece cada filho de maneira individual, né? Assim, Deus é tão tremendo, não é verdade? Deus, Ele conhece cada filho de uma maneira, assim, particular. Igual nós que somos mães, nós não conhecemos nossos filhos. Cada um, são todos irmãos, a gente educa do mesmo jeito, cria do mesmo jeito, tem o mesmo abraço, o mesmo cuidado, mas cada um tem o seu temperamento, a sua personalidade, a sua essência, né? A sua identidade própria, cada um tem. E é tremendo que a gente, como mãe, a gente conhece cada um deles do jeitinho, nada passa, a gente conhece detalhes dos nossos filhos, quando nós temos intimidade com eles, quando nós somos próximas, quando nós temos tempo. Quando nós dedicamos tempo para conhecer a nossa família, os nossos filhos. Eu já tive tempo de estar meio perdida, né? Quando eu trabalhava demais, tinha sorveteria, então eu ficava meio perdida. E às vezes eu comecei a perceber que eu estava me perdendo em algum conhecimento dos meus filhos. Eu não sabia mais se um gostava de banana, se o outro gostava de que doce que o outro gostava, de que comida o outro gostava mais. Então, aí foi onde eu renunciei, né, e retomei ali esse cuidado, né, fiz igual quando Deus entrou na casa de Zaqueu, né? Retomei esse cuidado para ir restituindo, para ir conhecendo, e foi passando. Eu vou voltar na palavra, viu? Vou voltar ali. Conhecendo, de tal maneira que foi gerando uma intimidade, conhecer cada um de maneira diferente. De maneira, assim, eles diferentes, mas com a mesma proporção, com a mesma intimidade, né? Esses dias eu estava ali na cozinha, ali no fundo, e uma das minhas meninas, das minhas filhas, saiu e era uma situação importante para ela, era uma coisa que ela ia resolver, uma situação que ela ia enfrentar, né? Era uma situação que ela ia enfrentar ali, sozinha e tal.
E aí, quando eu vi mais ou menos no horário, assim, ela chegou. E quando ela chegou lá na frente, eu escutei o barulhinho, né? Quando parou lá na frente o barulho da moto, eu falei... quando eu ouvi um barulho no portão, eu falei assim, alguém chegou. Aí, quando deu os passos, eu já sabia quem tinha chego. Quando ela começou a entrar para dentro, eu já sabia quem estava chegando, né? Quando ela fez um barulho no portão, eu sabia que alguém tinha chegado. Eu falei, alguém chegou. Quando deu os passos adentrando para dentro de casa, eu disse, fulana chegou. E quando a fulana falou assim, mãe, eu falei, deu tudo certo. Eu falei assim comigo lá no fundo, eu falei, deu tudo certo. Pela voz dela, pelo jeito dela falar mãe, eu falei, eu já lá no fundo eu já sabia que tinha dado tudo certo. Então é um conhecimento. E Deus nos conhece dessa maneira. Isso é tremendo. Porque eu quero dizer para você que Deus conhece você desse jeitinho, com essa intimidade, com esse cuidado e com esse amor. Você é especial, você é única para Deus. Você é única, mulher de Deus, você é única para Deus. Para Deus, você é única, amém? E especial. Mas voltando ali, né? Agora na palavra ali, vamos lá. No Gênesis 26, 35. Estamos aqui 23, 24, 25... 26, aqui, chegamos aqui, 35, vou ler para você, deixa eu ver aqui, 26, parece que não tá o 35 aqui, tá no 31, tá no 34, no 35 tá pequenininho, eu não tinha visto, porque a minha Bíblia é junto ali, olha aqui, presta atenção que eu vou ler. Olha, eu vou ler um pouquinho mais em cima, senão você não vai entender. Ó, tinha Esaú 40 anos de idade. Eu comecei no 34. Tinha Esaú era filho de Rebeca e de Isaac, né? O irmão mais velho de Jacó. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Ibere, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Aí, continuando no 35. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Então, eu quero que você preste atenção no seguinte, o quanto é importante você orar. O quanto é importante você orar pela vida matrimonial dos seus filhos. Oi, Beli Encanto, né? Boa tarde, glória a Deus, viu? Toda sexta eu vejo o nomezinho dela aqui assistindo a live. Eu fico muito honrada, eu sinto muita alegria quando as pessoas se sentem abençoadas, amém? Eu fico feliz com Deus, que eu sei que Deus está me usando. Então, é muito importante você orar pela vida sentimental dos seus filhos, é importantíssimo isso. Porque quem que vai querer uma nora, um genro, nessa situação aqui que está escrito aqui, que as esposas que Esaú escolheu amarguraram a vida de Rebeca, de Isaac e de Rebeca. Quem que quer ter gente na família? Porque isso influencia muito. É muito importante isso. Eu sempre oro pelos meus filhos, sempre orei pelos meus filhos. Eu vou até parar aqui para dar uma palavrinha, né? Quando o meu filho mais velho, ele tinha uma idade de 13, 14, 15, a idade assim, né, da adolescência mais ou menos, ele decidiu que ele não ia mais à igreja, né? Ele tinha as causas dele, né? Ele decidiu que ele não ia mais na igreja. Por partes, né? Eu penso que na época que ele era pequenininho, eu era nova e eu tinha me convertido naquele tempo, eu estava naquela, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, não é para você desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E às vezes a gente acaba desviando pela direita. O que é desviar pela direita, Cássia? Desviar pela direita é quando você deixa um espírito de religiosidade fazer parte na sua vida. Eu tinha uma vida tão assim, sem Deus, assim, sem Jesus, sem o amor de Deus,
E eu tinha uma sede tão grande de ser amada, né? De ser aceita, de ser querida. Então, quando eu encontrei Jesus, que eu mergulhei em Jesus assim, eu queria Jesus cedo, eu queria Jesus de tarde, eu queria Jesus de noite. Eu vivi assim. Então, e aí o que aconteceu? E aí eu me radicalizei. Então, às vezes ia na igreja, ele tinha que ficar sentadinho, duro, quieto, não podia se mexer, não podia sair do banco, não podia conversar com os outros coleguinhas, tinha que ficar ali, né, duro, né? Então, às vezes foi uma exigência muito grande, um peso. Eu coloquei a igreja, talvez, né, eu penso, né? Posso ter colocado a igreja nesse sentido de uma prisão para ele. Então, quando chegou mais ou menos nessa fase da independência dele, ele decidiu que não ia mais na igreja. Porém, ele continuou, não é até hoje, né? Um homem de Deus, um homem íntegro, um homem honesto, um homem temente a Deus, um homem que ora com a família antes de dormir, um homem que aconselha a família, um exemplo de pai de família, de esposo ali, uma família abençoada, abençoada. Às vezes eu até aprendo com ele ali, né? Mas também nunca foi no mundo assim, nunca se relacionou nada com o mundo, nunca foi em rave, em festa, em baile, nada. Ele viveu uma vida cristã, simplesmente ele tinha dificuldade de frequentar a igreja, né? Tem um pouco aí hoje. Então eu comecei a me preocupar. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas talvez serve para você, né? A gente nunca sabe tudo que a gente vai precisar. Então, às vezes, aquilo que passou numa pessoa, que você aprende, serve para você. E quando ele chegou na fase, assim, nessa fase, que ele não foi mais à igreja, veio uma preocupação muito grande no meu coração. Eu falava, e agora? E agora? Porque agora ele tá ficando mocinho, ele vai arrumar namorada no mundo, e agora? E eu fiquei preocupada, e eu comecei a orar, e eu tinha... E quando eu começo a orar, eu acordo de madrugada, eu oro, e eu tô de manhã, eu na hora quieta, eu oro, eu fico incomodando ali, sabe? Eu incomodo Deus ali, orando com as minhas preocupações, né? Faço igual Jacó no Vale de Jaboque lá. E aí, então, acho que de tanto que eu comecei a buscar de Deus e orar, e Deus falou comigo. Deus falou comigo porque Deus sabia. Deus sabia do coração dele, né? Que ele não estava afastado de Deus. Deus sabia do meu coração que eu tinha, glória a Deus. Aquela preocupação que eu tinha, né? E aquela preocupação que eu tinha dele arrumar uma namorada e levar ele para o mundo, né? Porque ele já não estava frequentando a igreja. E aí então Deus confortou meu coração. Aí o Espírito Santo me falou naquela palavra, mas Deus foi tão claro comigo, foi tão claro que Deus falou assim para mim. Eu ficava orando que eu queria que Deus desse uma namorada crente para ele. Não, Deus dá uma namorada crente pro meu filho. Deus dá uma namorada crente pro meu filho. Se o senhor der uma namorada crente pro meu filho, ele vai na igreja. Porque a gente tem a mãe, às vezes, por excesso de zelo, a mãe quer resolver do seu jeito. Então, parece que ela quer fazer uma receita. Igual o médico que faz receituário, a gente quer fazer uma receita. Senhor, faz assim, assim, assim que vai dar certo, não é? Então, nessas aí as mães muito protetoras que quer juntar os filhos igual pintinho debaixo da asa, assim, né? Eu sou mais ou menos assim. Aí, e eu comecei a dar, porque eu achava que se ele tivesse uma namorada crente, essa ia ser a solução. Aí ele ia pra igreja e tava tudo certo, né? Então, aí Deus falou comigo, porque Deus tem princípio, existe a parte humana, existe o emocional, tudo é um envolvimento. Então, Deus falou para mim, como eu vou dar para ele uma namorada crente se ele está peregrinando pelos campos de Moabe, né? Igual a Noemi, quando, quer dizer, ele não estava em Jerusalém. Como que os filhos dela iam casar estavam em Moabe? Não é verdade? Então o que aconteceu? Eles casaram com uma moabita. Mas isso impediu Deus de agir? Impediu Deus de fazer uma obra na vida de Noemi? Impediu ela de ter uma Ruth? Não impediu. Não impediu. E aí eu peguei essa palavra e Deus falou comigo e falou assim, oh Deus, como Jesus é maravilhoso. Eu chego até, irmãs, isso chega até a quebrantar meu coração, porque é como se eu estivesse vivendo isso hoje. E aí, então Deus falou para mim, mas eu vou te dar uma Ruth. Deus me deu uma promessa. Ele estava peregrinando pelos campos de Moabe, mas Deus podia dar uma Ruth para mim,
mesmo, dentro, Deus podia levantar, lá nos campos de Moabe, Deus podia levantar uma Ruth para mim. E eu orei, eu busquei, e aí eu acalmei meu coração, eu aquietei, porque eu confiei na promessa. Então, irmã, se você estiver passando por essa situação, busca de Deus a promessa dele, e você confia na promessa dele. E aí, quando meu filho começou a namorar, então, a minha norinha, então, hoje, né, que eles namoraram, ele começou a namorar ela com uns 17, ela tinha 15, os dois novinhos, primeiro namorado, assim, namoraram 5 anos e casou. Irmãs, mas eu tenho até vontade de fazer um vídeo com a minha nora. Que nora linda que Jesus me deu. Eu brinco, eu falo assim, essa daqui é a minha Ruth, né? Eu falo para ela que ela é a minha Ruth. Porque uma mulher de Deus, uma mãe zelosa que guarda as filhas, trabalhadora, uma mãe assim que abençoa, que é boa, ela é boa pro meu filho, uma mulher submissa, uma mulher sábia ali, né? Na hora de conduzir até situação difícil. E olha, uma benção, ela não tem diferença, ela nem é minha nora, ela é uma das minhas filhas. De tão abençoada que Deus me deu. Por quê? Porque eu confio na promessa, busca de Deus, dobra o seu joelho, busca do Senhor, amém? Aí você fala assim, né? Ai, irmã, mas e no caso, né, que meu filho, minha filha já está envolvida com uma pessoa, irmã, a situação é oração, tá bom? Eu já passei por situações também semelhantes. É oração, né? Se o seu filho já se envolveu com uma Jezabel, com espírito de controle, é oração. Você vai dobrar seu joelho, você vai buscar de Deus, você vai orar, você vai repreender isso. E vou te falar mais, viu? Às vezes a gente, né, tem o hábito de querer agir, né? Eu sou assim, a minha filha deve estar, ela tá ouvindo, ela deve ter falado, deve estar até, se ela estiver perto de alguém, ela deve estar falando, né? Mas isso aqui não é o Espírito Santo, não é a palavra que manda, não é Deus que falou, isso aqui é a minha natureza, sabe? A minha natureza, né, aquela assim que eu não aguento, né? Às vezes eu acabo falando e acabo. Eu sou daquele tipo assim, sabe? Se eu tiver que ir lá na porta do namorado da minha filha, da namorada do meu filho, buscar a minha cria, eu vou, entendeu? Eu fico em cima, assim, né? Eu tenho um pouco de excesso de zelo, assim, eu me preocupo muito. Mas é a oração, irmãs, a oração você vai orar, e não é orar assim, ai, tá na mão de Deus, eu oro, né? Não. Pegar no pé do anjo, é oração de não aceitar uma Jezabel na sua família, na sua descendência, é uma oração de não aceitar esse espírito de controle na sua descendência, porque um relacionamento estragado, um relacionamento doentio, adoece a pessoa, adoece o cônjuge. Então, para que seu filho não fique adoecido, para que a sua filha não fique adoecida, você busca de Deus, não aceita. Quando acontece dessa maneira, entra um espírito de escravidão emocional, um espírito de idolatria humana. É como lá no caso de Jezabel. Jezabel exercia um espírito de controle, de domínio sobre Acabe. E você pode ver lá em 1 Reis, no capítulo 18 completo, narra a história, né? Quando, acho que vai dar tempo, eu vou tentar falar em 5 minutos. Quando Elias chama a fome lá naquela nação, e 3 anos que não chovia, nada se produzia. Então Elias chama o rei, vai falar, não dá para me contar tudo, você lê lá em 1 Reis capítulo 18. Porque o que eu quero narrar para você é o seguinte, eu quero narrar esse pedaço. E aí quando Elias chama e fala assim, vamos ver se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. Com 400 profetas de Baal, do qual comia da mesa do rei através de Jezabel, através do controle que Jezabel tinha sobre Acabe. E matou os profetas do Senhor, e daí então Elias chama lá, e chama todo o povo de Israel, junta todo o povo. E aí então o profeta de Baal invoca Baal, e Baal não responde.
e não queima o holocausto oferecido para Baal, não se manifesta, e eles até se cortam. Quando uma pessoa, uma adolescente, uma pessoa tem a mania de se cortar, isso daí é um demônio, é o Deus Baal, né? Esse Deus que leva ao sacrifício da pessoa, né? Um flagelo, mas não é o estudo dessa tarde, né? Não é o estudo dessa tarde. E aí, quando Elias ora, o que acontece? Quando Elias ora, o fogo de Deus cai, desce, consome o holocausto, consome a lenha, consome até as pedras do altar, são queimadas, lambe, até as cinzas são consumidas, e até a água do rego que fica ao redor cheio de água. E é um poder de Deus tão grande que aí o povo começa a gritar, o povo começa a enxergar, só o Senhor é Deus. E Baal? E Baal não. E o marido lá da Jezabel, o Acabe? E o Acabe? O que o Acabe faz? Você vai ver em seguida lá, no capítulo 19, narra todo o capítulo 18 todinho. Elias até mandando ele lá correr, porque ia vir uma abundante chuva. Vai lá, Elias fala, vai lá, Acabe, come, bebe, porque vai vir chuva. Dá uma promessa profética para ele vai lá se deliciar, comer, beber. E Elias não, né? Elias pega o servo dele e vai lá. Ajoelhar no monte e fala, vai lá ver o servo dele, se apareceu alguma coisa, sinal de chuva. E ele vai lá, ora mais uma vez, vai lá ver, vai orando, até que ele vê uma pequena nuvem e ele crê naquele pequeno sinal, uma abundante chuva. Pega o seu pequeno sinal, irmã, e creia no livramento sobre a vida do seu filho e da sua filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, então, mas aí você vê lá no versos 1 do capítulo 19 de 1 Reis, que Acabe vai e conta tudo para Jezabel. Porque Elias tinha matado todos os profetas. Ao invés desse homem se quebrantar, ao invés desse homem enxergar a situação que ele estava vivendo, ao invés dele se posicionar diante de Deus, ele vai lá contar tudo para Jezabel. Então, é uma situação que o que você falar para a pessoa que está cega desse jeito, ela não vai enxergar o que você está falando, não vai aceitar, vai te responder com palavras duras para você e ainda vai lá contar tudo pro outro o que você alarmou para ele, o que você aconselhou. Então, você tem que orar, que buscar de Deus, para que Deus abra os olhos, para que Deus intervenha na situação, para que Deus liberte, porque o nosso Deus é um Deus libertador, é um Deus que quebra correntes, é um Deus que destrói as ciladas do inimigo, porque a sua luta, meu irmão, como já está escrito, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, nas regiões celestes, amém? Isso é o que a palavra diz isso. Eu tenho experiência de oração, de buscar de Deus, de clamar, de me colocar diante de Deus e Deus fazer a obra, e Deus operar, e Deus responder, porque Deus é aquele que responde, e responde com fogo, fogo que queima o altar, fogo que queima o holocausto, fogo que queima até a pedra, e fogo que ainda lambe a água, porque o nosso Deus é o Deus libertador. Fica com uma palavra nessa tarde de libertação para a sua vida, em nome de Jesus. E, irmã, se posicione em oração. Como mãe, eu quis falar isso, né? Nós estamos muito falando sobre o mês de maio, o mês das mães. Fica com essa palavra, se põe em oração. Você tem uma autoridade espiritual, a sua palavra tem peso, né? Eu já confessei aqui que às vezes eu não aguento ficar só com a oração, né? Eu tomo umas atitudes, né? O meu temperamento, assim, é de agir, né? Eu tomo algumas atitudes. Mas o que resolve mesmo é a oração. E se tiver que falar alguma coisa, é com sabedoria, com unção. E outra coisa, hein? Não adianta, você não deve falar palavras depreciativas, palavras destruidoras, palavras que venha diminuir, trazer, como que fala? Inferioridade, palavras que vêm inferiorizar a pessoa. Mas você tem que trabalhar com a autoestima dela, porque a pessoa que se sujeita dela seja trabalhada. Primeiro lugar para ela conseguir enxergar a situação que ela está vivendo. Amém? Não dá para falar tudo, não dá para a gente orientar tudo, porque
né, nós temos que terminar, né? Também eu não posso deixar vocês cansados aqui ouvindo essa live. Mas essa é a minha palavra dessa manhã. Mãe, ore, porque orando pela vida, pelas escolhas matrimoniais dos seus filhos, você vai estar alicerçando a sua geração e a sua descendência. Amém, irmã? Amém, queridas? No nome de Jesus, que o Deus possa te abençoar com essa palavra dessa tarde, que você seja abençoada, que Deus te dê sabedoria para conquistar os seus, para trazer os... E nunca desista, nunca desanime de orar, nunca pare de lutar, né? Como diz a música da Ludmilla lá, né? Nunca pare de lutar, amém? Busque. Ele tem a resposta para você. Ele é a sua resposta. E se você buscar dele, ele vai te abençoar, ele vai te orientar como você agir de acordo com a situação que você está passando. Deus é um Deus de sabedoria e ele vai te dar graça, sabedoria para você vencer se você estiver passando alguma situação dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor entra na sua casa, no seu coração. E a minha oração nessa tarde é que Deus, segundo a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, entra no seu lar, trazendo libertação, abençoando a sua descendência, abençoando os seus filhos, que os seus filhos sejam abençoados com aquele Espírito de Deus, um espírito de inteligência, um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito do temor do Senhor e um espírito de conselho, que o conselho é o Espírito Santo, o conselho é o Espírito Santo. Então, que o Espírito conselheiro seu, da sua família e dos seus filhos, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero concluir essa live, né? Orando a Deus, buscando do Senhor a bênção na sua vida, na sua casa. Fica na paz, irmã. Até sexta-feira que vem. Deus assim permitindo, estaremos aqui novamente. Até quando Deus quiser. Canal de bênção na sua vida, vaso de bênção na sua vida, que o Espírito Santo continue agora no restante da tarde falar com você, te dando direção naquilo que você precisa, te dando sabedoria, como resolver, como vencer, porque você é uma vitoriosa do Senhor, você tem aquele que é o Rei, que é soberano, Ele é a vitória da sua vida, Ele é a vitória da sua família, Ele é a sua resposta, Ele é o seu libertador, é Ele quem peleja por você, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, fica na paz, irmãs. Deixa eu fechar aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.